Bom, então nesse contexto da análise heurística aí, né, a gente precisa pensar como vai ser usado, né, quem vai ser a equipe que eu vou empregar para fazer essas avaliações, ou seja, esses avaliadores, já eu falo desses 5 avaliadores, vou fazer uma preparação, que é um treinamento desses avaliadores, para que eles tenham um mesmo padrão de pensamento, de o que é erro, qual a gente vai ver que a avaliação heurística, a severidade do erro tem que ser definida, e aí a gente vai ter que tentar fazer uma adequação para que todo mundo, mais ou menos, né, esses avaliadores tenham aí um padrão próximo de pensamento, né? Vamos elaborar relatórios parciais, cada avaliador fazendo o seu, depois uma soma, relatório final, em que se procurem ter um consenso, né, entre os avaliadores. É necessário também a figura, talvez, de uma espécie de um moderador, um responsável maior aí pela avaliação, em caso de discordâncias bem definidas, assim, que não se... um avaliador A acha de um jeito, ou B acha de outro, e eles não entram num acordo. Então vai ter que ter um terceiro aí, que é um chefe da rapadura aí, né, que bata o pé um pouquinho e tal. Por que 5 avaliadores? Bom, o Nielsen aponta um estudo, primeiro, né, a gente analisar que o custo de um avaliador, se o custo de um avaliador é X, o custo de 30 é 30x, né? E o custo de 2 é 2x. Tá? Então, nesse contexto, o Nielsen aponta que, é claro, fazer um só avaliar é pouco, né? Porque fica altamente dependente das considerações dos gostos dele. Fazer 30 é caro, né? Então talvez não valha a pena. O Nielsen aponta uma curva, uma análise, que diz o seguinte, até 5, de 3 a 5 ele aponta como número ideal. A maioria dos erros é perceptível e destacada e apresentada nesses relatórios até 5. Um sexto, um sétimo, um oitavo e aí por diante, a curva de aparecer novos erros ou aparecer mais erros, ela não é tão grande perante o custo. Né? Claro, se der para ter 50, ótimo. Né? Ou o que seria ideal, mas um cara, né? O próprio Jacob Nielsen, sei lá, né? Um cara muito bom, talvez ele conseguisse revelar todos os problemas. Né? Mas aí de 3 a 5 é um número perante o custo, é um número legal que se coloca nessa ideia de avaliação heurística, principalmente na elaboração de relatórios finais, em que é o ideal que se tenha consensos e tudo mais. Muita gente pode, né, aquela historinha lá do cachorro de muito dono morre de fome, né? Então, muitos avaliadores podem deixar a coisa um pouco mais complicada, né? Então, um exemplo aí, isso é uma ficha da avaliação em que a gente vai ter várias heurísticas, né, a serem avaliadas. Essas heurísticas, o erro encontrado, né, nessa atividade, segundo a heurística X, por exemplo, a heurística condução, né? Então, eu vou achar um problema que não havia uma tecla de continuidade para uma atividade qualquer. Né? Então, escrevo aqui o erro, né? E falo, isso é um erro pouco, zero, sem importância, né? Não é nenhum erro, ou é um erro catastrófico. O cara travou ali, o usuário, o usuário, avaliador ali, não consegui seguir desse problema, né? E aí o grau de severidade tem muito a ver com essa ideia da natureza do problema, né? Aonde ele acontece, para qual tipo de tarefa e para qual tipo de projeto, né? Ou seja, não é bem, pode não ser um problema para valer ou um problema novo que ninguém apresentou, né? Então, muitas vezes aqui é marcado não se aplica aqui porque o projeto está em andamento, às vezes são etapas que a gente quer fazer avaliação mais para validar né, até aquele momento, mas não temos tudo muito bem definido ainda e tal.
Bom, e aí eu descrevo qual o contexto que estava usando, ou qual foi o problema, o que aconteceu com o usuário, a tarefa deixou de ser concluída ou não, e como, quando acessível, quando possível, quando factível, a gente pode apresentar uma possível solução de correção. Isso aqui não é necessário, mas é interessante, né? Então, ó, nessa ideia aí, só para a heurística avaliada, qual o critério para cada uma delas? A definição desse critério, grau de severidade, né? Sem importância, não afeta quase nada. Ele fala que é um problema cosmético, né? Simplesmente pode ser reparado se for fácil, né? Um problema simples, que não é tão, mas bom, mexe, já que vai fazer, sabe aquele negócio? Pô, a cor aqui não ficou legal, né? O fundo com letra clara e fundo escuro não pode, para alguns contextos aí, não ser legal, vamos trocar. Mas não precisa mexer nisso, recompilar tudo, não, tudo bem, então deixa assim, mas quando eu tiver a chance, muda. Né? Agora, um problema grave ou um problema catastrófico tem que ser corrigido, né? Principalmente o catastrófico que travou, não deu um pau qualquer aí, né? Ele aceitou uma transferência para uma conta inexistente, coisas assim, né? Então esse precisa ser corrigido com bastante urgência, né? A gente já falou disso rapidissimamente antes, né? Mas a natureza da operação, barreira, obstáculo ou ruído, a gente já comentou isso em slides anteriores, né? A perspectiva do usuário, para qualquer usuário, para alguns tipos de usuário, né? Se ocorre com sequência ou não. Essa da perspectiva do projeto que eu falei é um falso problema, né? Ou um problema novo. E aí temos essa descrição em que eu vou escrever e apresentar o problema. Tá legal? Então, aí um exemplo, ó. O feedback imediato é uma das heurísticas aí de um dos critérios do Dominique Scapan, né? Propostos pelo Dominique Scapan. O software não apresenta correta utilização de recursos de feedback em vários pontos do software, e aqui eu podia até continuar, tais como não teve uma download concluído com sucesso quando eu baixei um arquivo qualquer, né? Esse é um problema grave porque o usuário pode ficar ali perdido, refazer a tarefa N vezes, tá? Então, mas ele vai perceber, talvez ele consiga perceber olhando lá, vai abrir o subdiretório lá na pasta dele ali, no diretório, e ver que o arquivo foi baixado, né? É um problema para qualquer um, é um problema importante e, na perspectiva do projeto, como eu falei, muitos não se aplica, né? O contexto é operações que demandam esse processamento, né? A causa, falta de informação de feedback. Nesse contexto aí, o efeito é que o usuário fica sem informação, né? O usuário pode ficar disparando isso várias vezes e correção. Põe ali um botãozinho, download concluído com sucesso, ok. Isso vai facilitar bem a vida do usuário.